Olá, boa noite para quem vai chegando. Sejam bem-vindos aqui no Instagram do Lex. Ainda permanecemos sem as palestras presenciais. Esperamos que não por muito tempo mais, já que, ao que tudo indica, as coisas estão melhorando. Bom, estamos aqui no nosso horário, né? Aguardando um pouquinho, como é de praxe, para tratarmos aqui do nosso tema de hoje, né? Que diz respeito às esferas espirituais da Terra. Os mundos espirituais que existem no nosso planeta e que muitas vezes nós não conhecemos, não sabemos exatamente quais são, ou temos uma noção inexata ou incompleta sobre quais sejam esses mundos espirituais. Mas hoje a gente vai tratar disso um pouco mais detalhes, digamos assim, do que aqueles que costumamos ter, do que aqueles que costumamos conhecer ou ouvir falar. Bom, meus amigos, então, em homenagem aos que já entraram, né, e cumprindo o nosso horário das 19 horas, como foi proposto, tá? Vamos iniciar aqui a nossa apresentação de hoje e, inicialmente, sempre fazendo nossa prece, a fim de que a gente possa elevar os nossos pensamentos a Deus, serenar a mente e ficarmos mais receptivos à mensagem que não é apenas para vocês, mas também é para mim, né? Eu que falo sou o primeiro a ouvir, portanto, a maior responsabilidade de aprender e compreender o que eu estou falando é minha mesmo. Então, agradecemos a Deus pelo dia de hoje, agradecemos a Deus pelas nossas vidas, pela nossa existência, por nós aqui encarnados e também os desencarnados, todos beneficiários da misericórdia de Deus, que sempre nos permite refazer nossos passos, nossos caminhos, a fim de que nós retomemos a seara de Jesus. Rogamos a Deus e rogamos ao próprio Mestre Jesus que nos inspire, que nos ilumine, que nos oriente, que nos guie, para que nós tenhamos bom discernimento, a fim de compreendermos a sua palavra, as suas lições que foram retratadas, que foram nos deixadas pelos apóstolos, e que essas lições tão valiosas, tão ricas, possam estar presentes na nossa vida cotidiana. Que Deus e Jesus nos ilumine a todos, que assim seja. Bom, então, como disse agora há pouco, né, nós vamos tratar hoje de um tema que não é propriamente do Evangelho, né, mas é um tema espírita, que foi assim denominado como esferas espirituais da Terra. Tá? Esse tema é para nos dar conhecimento, para nos dar a informação de quais são os mundos que nós vamos percorrer, entendendo mundos assim como locais, como lugares, claro que não exatamente físicos, tá? Por onde nós passamos, né? Nós já passamos por alguns deles e para onde nós iremos, tá? O nosso planeta, na visão materialista, é um planeta que existe apenas na superfície da crosta terrestre, né? Na visão materialista, só existimos nós aqui encarnados, distribuídos, né, por todas as porções de terra que existem, e nesta visão ainda, né, nada mais, nem acima e nem abaixo. Contudo, as obras, especialmente espíritas e psicografadas,
nos trazem muitas informações a respeito de outros planos de existência. Isso significa que a vida não existe apenas aqui na crosta terrestre. Onde nós estamos encarnados ou reencarnados, tá? É apenas um dos lugares onde a vida se desenvolve. Tá? Existem, na verdade, 7 planos de existência. 7 planos básicos, eu diria assim, tá? Onde a vida se desenvolve. Nós estamos em um deles, em um dos planos mais inferiores, é bem verdade. Tá? Mas este nosso plano é chamado realmente de crosta, como eu acabei de falar, de crosta terrestre. Mas se a gente for denominar os outros, a gente utiliza então a denominação mais comum. Tá? Essa denominação ela é tirada das obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, e ela tem, num primeiro nível, digamos assim, a região dos abismos, que seria a região mais, considerando a posição onde nós estamos, né, uma região mais profunda, como o próprio nome já vai nos sugerir. Tá? Essa seria claro que espiritualmente não é exatamente assim, considerando a crosta, né? Mas topograficamente ou, né, do ponto de vista da evolução espiritual. Então a parte mais baixa seria a região dos abismos, tá? Depois vem a região das trevas. Há quem coloque essa classificação deixando a crosta terrestre no terceiro lugar, tá? Dessa progressão, digamos assim. Depois da crosta existe uma região chamada de umbral, e passando depois do umbral, aí a gente já entra para os planos de existência mais felizes. Aí já é a esfera de arte, cultura e ciência. Em seguida vamos para a sexta esfera, que é a do amor fraterno universal, ou simplesmente amor universal. E a sétima e última esfera do nosso planeta, que é a esfera da diretriz planetária. Então, existe uma escala progressiva e evolutiva, tá, dessas esferas, e elas, considerando mesmo esferas, elas se sobrepõem umas sobre as outras. Tá? Então, tem da mais interna às mais externas. Tá? Então, a denominação esferas é nesse sentido realmente de você considerar como o globo terrestre, sendo que é como se existissem globos dentro uns dos outros. Tá? Só que existem as faixas nestes globos, em cada um, que significa cada uma dessas esferas, a faixa de existência para todos nós. Tá? E, assim, quando se considera dessa forma, né, a gente vai entender que, para quem está nas esferas mais externas, os habitantes das esferas mais internas, eles estão no interior do planeta. Então, para nós que pisamos em um chão firme, né, quem estiver na região de trevas e abismos, né, está na região do interior do planeta. Só que se a gente partir para as esferas mais altas, né, a região das colônias espirituais, arte, cultura e ciência, ou seja, essas esferas acima da nossa aqui da crosta terrestre, nós aqui é que vivemos no interior do planeta em relação a eles, certo? Então existe essa relação de sobreposição de um plano, né, em relação ao outro. O André Luiz nos faz algumas considerações e nos diz o seguinte, que os habitantes de uma esfera podem descer às esferas inferiores, mas não podem subir, a menos que sejam convidados a subir. Então, quem está, por exemplo, numa região de colônias espirituais, ele não pode ir até o mundo de arte, ou a esfera de arte, cultura e ciência, a menos que chegue até lá a convite de alguém, a menos que ele vá acompanhando alguém desse mundo, e assim, portanto, é permitido o seu acesso. Mas os habitantes de lá podem descer, né? Eles podem descer para uma esfera menor, mais baixa, e assim, sem maiores problemas, sem necessidade de convite, sem necessidade de permissão ou autorização. Só que isso não ocorre porque não há interesse, né? Quem está em um local melhor normalmente não se interessa em descer
a um local menos feliz. É claro que existe esse trânsito, não é? De quem está mais acima para vir até mais abaixo, mas esse trânsito normalmente existe com um propósito, como a realização de missões, de auxílio, né? De caridade, e assim esses habitantes vêm aos mundos mais inferiores em relação a eles com essas missões. Tá? Ainda falando desse ponto de vista mais geral, nós aqui na crosta terrestre, quando olhamos para o céu, olhamos para a noite, que olhamos para a lua, para as estrelas, né, que estão lá no espaço sideral, na verdade nós estamos olhando, né, por entre os planos que são superiores ao nosso. Por quê? Porque para nós eles são transparentes, são invisíveis, são impalpáveis para nós. Na verdade há uma sutilização da matéria. Nós aqui estamos vivendo na matéria mais densa, tá? E à medida que há uma subida nessas esferas, a matéria vai se tornando mais sutilizada, mais rarefeita, portanto. Fazendo uma comparação que é bem simples, não é? É só você pensar na água, que quando mais densa ela é sólida, não é? Na forma de gelo, depois ela pode passar para outro estado mais fluido, que é o estado líquido, e aquecendo essa água, né? Depois que ela entra em ebulição, ela passa ao estado gasoso ou de vapor, né? Que é o vapor d'água. E quando se torna vapor, ainda são as mesmas moléculas de água, só que são invisíveis aos nossos olhos. Existe matéria? Existe, sabemos disso. Ela é palpável para nós? Não, não é palpável. Ela é visível para nós? Também não. Então vejam, afirmar que existem esses outros planos, para muitos pode parecer algo, né, difícil de acreditar. Mas quando a ciência diz que a água existe no ar que nós respiramos na forma de vapor, a gente acredita. Por quê? Porque já existem ou já foram utilizados mecanismos para confirmar essa informação, para confirmar que realmente existe na forma de vapor. Entretanto, não existem ainda mecanismos, instrumentos, aparelhos que possam detectar estes outros planos da vida, esses outros planos da existência. Daí então a impossibilidade de provar a existência dessas outras esferas. Isso significa que elas existem, mas nós não podemos provar com os instrumentos físicos, os instrumentos de que a ciência dispõe hoje em dia, tá? Não podemos provar que eles existem. E como então que a gente sabe disso? Como então que, né, eu estou falando aqui sobre isso? Porque existe a mediunidade, né, em muitas pessoas que pode captar as mensagens que são transmitidas dos espíritos desencarnados, e então essas comunicações nos trazem as informações sobre a existência desses outros mundos. E os médiuns também, conforme as suas faculdades mediúnicas, também podem ter a percepção dessas outras esferas de existência. Tá? Para nós que estamos aqui na crosta, a nossa percepção, quando existe mediunidade, ela fica relativa aos mundos que nos são mais conexos, que nos são mais próximos. Então a nossa percepção vai ser daqueles que estão no plano do umbral, né? Seja ele na região de trevas, seja ele na região de abismos, ou ainda no umbral, não queria adiantar, mas no umbral um pouco mais alto, né? Que é a região das colônias espirituais. Então, a nossa percepção, quando há mediunidade para isso, ela se restringe a esses mundos que estão mais próximos. Já não conseguimos perceber ou conceber mesmo como seria a existência nos planos mais elevados. Então, isso acontece, né? Isso é um fato, é uma realidade, porque nós tivemos conhecimento sobre essas coisas a partir das obras psicografadas, né? Então, as comunicações mediúnicas são muito importantes nesse sentido. Uma outra informação também que há a este respeito é que nós aqui na crosta temos a nossa divisão na horizontal, que faz com que existam nações, territórios diferentes, né? E dividem-se os povos pelas suas culturas, pelos seus idiomas, e essas divisões elas se projetam também no plano espiritual,
tá? Até a região das colônias. E depois dessa esfera das colônias, aí já não há mais essa distinção. Mas até a região das colônias, sim. As pessoas, ao desencarnarem, elas vão para colônias que ficam no plano espiritual, eu diria assim, geograficamente, em locais correspondentes aos locais aqui da Cruz. Então, quando a gente ouve falar, para quem conhece o livro Nosso Lar, do André Luiz, que ele narra a sua vida no mundo espiritual, e a colônia Nosso Lar, que dá nome ao livro, né? Ele está falando de uma colônia que se localiza sobre a cidade do Rio de Janeiro. Então, quando nós aqui, que estamos em Teresina, no Piauí, nessa região, desencarnarmos, se tivermos essa sorte de ir diretamente para uma colônia espiritual, nós não iremos para Nosso Lar. Não é essa colônia, tá? Existem colônias aqui na região Nordeste que são outras, das que eu me lembro agora, né? Tem a colônia Rouxinol, tem uma que é Morada do Sol, tá? Então tem outras colônias que ficam aqui na nossa região. Então, portanto, os moradores daqui não irão para a colônia do Nosso Lar, tá? Só se depois de ir para uma colônia que fica aqui correspondente à nossa região, alguém por alguma razão seja autorizado ou vai para uma outra colônia, certo? Então, existe essa correspondência entre os territórios da crosta terrestre com os territórios que ficam nas colônias espirituais, tá? Bom, mas falando propriamente aqui dessas 7 esferas, tá? A esfera mais baixa é a região dos abismos, tá? Chamada de abismo nas obras de André Luiz, certo? Abismo porque realmente ele descreve como regiões profundas, de vales profundos, onde lá no fundo dessas regiões se localizam os espíritos mais sofredores. São zonas de mais duras, digamos assim, de correção dos espíritos, onde há mais sofrimento, onde aqueles espíritos estão mais enraizados no mal, mais endividados, mais enraizados nas suas falhas, né? No seu orgulho, no seu egoísmo, nas suas vaidades, nos males que fizeram por aqui, tá? E nos males que ainda planejam fazer. Então são espíritos que ficam nestas regiões. E André Luiz descreve ainda como se fosse a cratera de um vulcão ativo ou um vulcão vivo. E isso seria mais ou menos imaginar um vulcão, né, com lava incandescente. E aí quando a gente lê algo desse tipo, a gente imagina logo, eu pelo menos fiz logo uma associação com aquela visão ou a concepção mais tradicional que existe sobre o inferno, né? A questão ou a característica do inferno, né? Do fogo que existe na região infernal, tá? Então seria mais ou menos isso, aquilo que chamam de inferno, aquilo que descrevem como inferno, falam que seja o inferno. É esta região espiritual chamada de abismo, tá? Não se faz, nas obras do André Luiz pelo menos, não existe uma descrição muito detalhada dessa região, até porque há uma advertência que uma descrição muito detalhada poderia fazer com que a pessoa que está lendo aquilo ali vá sintonizando com aquelas vibrações, o que não é bom. Então a descrição é de certa forma superficial, tá? Um pouco acima dessa região, fica a região chamada por ele de trevas, né? Essa região de trevas é a região também de espíritos sofredores, é uma região em que espíritos que desencarnam aqui vão para lá. Uma região não é de espíritos tão endividados, digamos assim, como aqueles que estão nos abismos, tá? Mas também de espíritos que guardam ainda, né, rancores, guardam mágoas, guardam maus pensamentos, né, se apegam muito ou ficaram muito apegados aos bens terrenos. Então existem espíritos que desencarnam, vão para a região espiritual, mas ainda ficam muito ligados aos bens que tinham quando eram encarnados, tá? A propriedade, a terras, ou a joias, ou a dinheiro, tá? E existem muitas obras psicografadas que tratam da situação que ficam esses espíritos, né? Que a sua mente ainda projeta
a visão desses bens lhes cercando, quando na verdade eles estão cercados de outras coisas, mas apenas a mente trabalha essa ideia, né? Por conta do apego. Eles não conseguem se desapegar da vida material e permanecem nessa região chamada de trevas. Tá? É uma região, como a André Luiz também fala, até aonde tem acesso os trabalhadores do mundo espiritual que vão socorrer as pessoas que neste estado, né, ainda, ou melhor, saindo do plano físico, vão para o plano espiritual, desencarnaram e lá elas podem receber socorro. Então as equipes socorristas do plano espiritual, elas atuam na região de trevas, mas elas não atuam na região dos abismos, tá? Elas não vão até lá. Elas fazem os resgates na região de trevas. É aquela região para onde o André Luiz foi quando desencarnou, que ele descreve como lamacenta, com pouca vegetação, escura, com um odor fétido, né? Com muitos espíritos que transitam por lá, espíritos zombeteiros, espíritos mal intencionados, às vezes espíritos que querem apanhar outros para lhes servirem nessas regiões abismais até. Então existe no mundo espiritual a escravização também, certo? Então é uma região, claro, de espíritos infelizes e que existem os seus riscos, tá? Então permanecer lá enseja riscos também. E de lá saem, né, são resgatados aqueles que conseguem ser mais assim, conseguem algum tipo de consciência, tá? De conscientização sobre o seu estado e que conseguem fazer uma prece, que conseguem esboçar um pensamento de arrependimento, de perdão, tá? De perceber como foi as suas vidas e assim imaginar que poderiam ter feito algo diferente, imaginar que poderiam ir para outro lugar, ou recorrem através das preces a espíritos que já desencarnaram e que hoje, ouvindo essas preces de uma região mais elevada, ajudam esses que estão lá na região de trevas, assim como aconteceu com o próprio André Luiz. Tá? Então, nesta região especificamente acontece isso, né? Dos socorros chegarem até lá. Então é a região chamada de trevas. Então, começar com o abismo, tem essa região de trevas, tem a crosta terrestre, né? Que seria mais ou menos a terceira esfera. A crosta terrestre é onde estão espíritos encarnados, é onde nós vivemos, é onde nós estamos aqui passando por uma experiência no mundo material para que a gente aprenda muito a lidar com os nossos sentimentos, a lidar com os nossos apegos, a controlar os nossos instintos, né? Porque aqui a gente passa por vários estágios, é uma outra questão, um outro ponto a ser tratado, mas a gente passa por estágios mineral, vegetal, animal, até chegar no hominal. Então é aqui onde nós vivemos essas experiências evolutivas, tá? Até o ponto em que nós conseguimos conseguimos crescer e nos libertar desses hábitos ou desses instintos ou dessas emoções mais grosseiras e conseguimos trabalhar sentimentos mais elevados, né? Conseguimos desenvolver o amor, o altruísmo, conseguimos perdoar, conseguimos ser indulgentes, conseguimos praticar a caridade, e isso faz com que a gente tenha a elevação espiritual. Isso faz com que a nossa alma vá se sutilizando e, portanto, nos permitindo o acesso a planos mais elevados da existência. A gente vai ganhando consciência de quem nós somos, a gente vai com essa consciência, sabendo e entendendo que nós precisamos uns dos outros e precisamos ajudar uns aos outros, e isso nos permite, então, o crescimento. Normalmente quem fica nas zonas de sofrimento são pessoas muito apegadas a situações em que o orgulho ou a vaidade é quem determina os seus atos, é quem conduz os seus atos. E aí é onde vem as vinganças, e aí é onde vem a necessidade ou a vontade de fazer o mal, a vontade de realizar coisas para satisfazer o próprio ego, e aí é onde também as pessoas ficam atrasadas, retidas na evolução.
Então nós aqui na crosta estamos aqui para viver experiências que nos façam crescer moralmente e intelectualmente. Infelizmente, a gente vive num momento da história, da nossa história, em que houve um grande avanço intelectual. Emmanuel até comenta em uma das suas obras, que eu vou ficar devendo qual é, que nós crescemos muito intelectualmente, né? E temos à nossa disposição tecnologias, instrumentos que não somos ainda, tá? Não temos ainda a responsabilidade suficiente para bem utilizar de tais tecnologias. E isso é justamente em função da falta de um progresso moral que nos permitisse, assim, usar bem a tecnologia de que dispomos. Mas não, crescemos muito intelectualmente, especialmente no último século, e não crescemos o suficiente na esfera moral. Daí, hoje, estamos passando por todas as dificuldades, vamos dizer assim, que o mundo atravessa, né? Mas dificuldades estas que vêm para mexer conosco e fazer com que a gente cresça naquele ponto em que nós ficamos devendo, que, portanto, assim, a gente consiga fazer com que o nosso mundo, tá, progrida, e nós mesmos também cresçamos dentro dessa escala, né, de mundos, passando a um mundo mais feliz, que seria o mundo de regeneração, que é nesse período da nossa chamada transição planetária. Bom, falei então de 3 esferas, né? Do abismo, falei das trevas, falei da crosta, e vou falar agora do chamado umbral, tá? Essa denominação, ela está num livro também chamado Cidade no Além, do Chico Xavier, e uma outra autora que tem um nome complicado, Eigorina, e não lembro o sobrenome, é um livro também psicografado, né, de André Luiz, do espírito André Luiz e do espírito Lúcio. Tá? Eles falam sobre essas esferas espirituais. Tá? Cidade no Além, para quem quiser procurar. Eu acho que não tem mais para vender ele impresso. E a próxima esfera é a esfera chamada umbral. Tá? E por incrível que pareça, porque diante de tudo que a gente já ouviu, a gente acha que um umbral é só a região ruim, né? E que saindo do umbral a gente vai para as colônias espirituais, onde fica tudo muito melhor, onde fica tudo muito bom. Mas o umbral é a região das colônias espirituais. Talvez vocês tenham ouvido, não sei quantos conhecem, né? Mas talvez vocês já tenham ouvido falar sobre o umbral, uma classificação que divide o umbral em 3, tá? Que seria do umbral grosso, o umbral médio e o terceiro umbral. Tá? Então, o umbral grosso, para quem se refere desta forma, é a região chamada, que eu disse aqui, que é chamada de abismo. O umbral médio é a região chamada de trevas. E o terceiro umbral é essa região, que no livro Cidade no Além é chamada apenas de umbral, certo? É a região onde estão as colônias espirituais, como disse. E nós, aqui na crosta, estamos aonde? Estamos misturados aí nesses umbrais, certo? Então, para nós aqui que vivemos na crosta, a nossa região também é uma região umbralina, com a diferença de que quem está nessas outras que nós denominamos aqui, né, de abismo, trevas e umbral, eles estão no plano espiritual. E nós, na crosta, estamos encarnados ou reencarnados. Nós estamos aqui utilizando um corpo físico, enquanto quem está nessas outras regiões não está utilizando um corpo físico, mas são regiões também densas, certo? Então, a região do umbral, ou, como dizem alguns, do terceiro umbral, tá? É a região onde se localizam as colônias espirituais. Os espíritos que estão lá nesta região não são ainda espíritos já evoluídos ou mais evoluídos do que nós aqui, porque aqueles que estão localizados nas colônias são espíritos que ainda precisam reencarnar. São espíritos que lá se encontram porque estão se preparando para uma nova reencarnação, certo? Então não é ainda o plano definitivo, não é ainda o plano para onde nós devamos sonhar, almejar a nossa ida,
né, depois da desencarnação. É claro que sair daqui e ir para uma colônia espiritual é ir para um lugar mais feliz, mais tranquilo do que onde nós estamos hoje. Porque os habitantes das colônias espirituais, eles, apesar de não serem mais perfeitos do que nós, eles lá estão em compromisso de manter bons pensamentos, estão em compromisso de manter a sua vibração elevada, que é comparado a um estado em que todos estivessem sempre em prece, né? Então eles estão nesse compromisso. Lá eles estudam, lá eles têm atividades e eles, nesses estudos e nessas atividades, eles também estão crescendo, tá? Então, estar neste plano do umbral, nessa esfera umbralina das colônias espirituais, é realmente uma coisa boa, é realmente melhor do que estar aqui na crosta terrestre. Mas não significa que quem está lá já se livrou da necessidade de reencarnar. É uma região onde existe toda uma organização, e organização em forma de colônias ou cidades que tem os seus dirigentes, né, que tem, na obra de André Luiz fala sobre os ministérios, fala sobre o governador da colônia. Então existe, eu diria assim, uma estrutura administrativa nessas regiões. Então há uma organização, tá, para que as coisas sejam bem conduzidas, para que as coisas sejam realmente, funcionem realmente da maneira desejada, da maneira correta. E o que se diz também é que o nosso mundo material é uma cópia pálida do mundo espiritual. Então, o que tem aqui é algo que também existe no plano espiritual, porque surgiu primeiro lá e depois aqui. Afinal de contas, nós somos espíritos em uma experiência material. Então, o conhecimento que se desenrola, que é aplicado aqui, ele vem do plano espiritual. Claro que muita coisa a gente vai aprendendo por aqui, mas há sempre aquela transferência de um conhecimento anterior para aqueles que chegam depois. E existem as inspirações, existem também as comunicações mediúnicas que fazem com que aqui neste plano, né, sejam recebidas informações que permitem o nosso desenvolvimento, mas sempre nos espelhando naquilo que existe no plano espiritual. Certo? Então essa região de colônias é uma região temporária, né? Como todas as outras regiões, as regiões inferiores são temporárias, tá? E, repito, daqueles espíritos que precisam reencarnar. Já são espíritos mais evoluídos, mais puros? Não. Pode ser aquele espírito que estava lá no umbral e que de repente ele toma consciência da situação ruim em que ele se encontra e resolve se dispor a uma reencarnação voluntária e ele resolve ficar, então, se preparando para esta reencarnação. Isso não quer dizer que quem reencarna proveniente dessas colônias tenha um sucesso total na reencarnação. Pode vir da colônia, reencarnar e quando desencarnar diante das falhas cometidas aqui, voltar para uma região de trevas ou a mesma região de abismo, certo? Então não é garantia de que realmente trata-se de um espírito que já conquistou níveis mais elevados na escala evolutiva espiritual, certo? Saindo deste plano, indo mais acima para uma outra esfera, a gente chega na esfera de arte, cultura e ciência. O que se diz é que lá nessa esfera de arte, cultura e ciência, os espíritos que lá chegam já não precisam mais reencarnar. É uma esfera, portanto, mais feliz do que aquela onde se encontram as colônias espirituais. A esfera de arte, cultura e ciência, portanto, ela já saiu da região umbralina, já não se encontra mais no umbral, já é uma esfera superior. Quem está lá já entende que aqueles que estão nas colônias estão abaixo, né? Por quê? Porque essas esferas, como disse, elas se sobrepõem em direção ao alto, em direção ao céu. Daí também, já que eu fiz uma comparação agora há pouco, dos abismos, com o que tradicionalmente se fala como sendo o inferno, a comparação também que nós temos, tá, de que o céu é justamente aquele local que está acima das nossas cabeças, né? Ou seja, para aqueles que são bons, que são do bem, que tradicionalmente se diz, quando morrer vai para o céu, né? Esse céu é aquilo que está realmente numa região acima da nossa, né? Então, geograficamente, a gente se situa desse jeito, né?
O inferno está abaixo dos nossos pés e o céu está acima das nossas cabeças, né? Então é assim que a gente entende. A gente tem uma noção, né, já de muito tempo dessa maneira, né, entre essa relação entre nós, aqui onde nós estamos na crosta, inferno abaixo e céu acima, porque realmente é assim que é de fato, né? Só que as informações, por falta da psicografia ou da interação mais válida, mais aceita, admitida como mundo espiritual, né? A gente não tinha essas informações mais detalhadas, tá? Então, esse mundo de arte, cultura e ciência tem esse nome porque os espíritos que lá se encontram, eles ficam mais dedicados realmente a se desenvolverem nesses 3 campos, no campo das artes, no campo da cultura e no campo das ciências. Como disse, esses espíritos não têm mais a obrigação de reencarnarem, mas de lá eles retornam para uma reencarnação missionária. Eles vêm na Terra, eles vêm reencarnar aqui na crosta para cumprir uma missão que é normalmente de desenvolver entre nós o campo das artes, ou o campo da cultura, ou o campo da ciência, conforme eles tenham se dedicado a cada uma destas áreas. Então, muitos missionários dessa região já reencarnaram aqui no nosso planeta e atuaram conforme aquela área a qual se dedicaram, né? Então se fala às vezes de missionários aí no campo da arte ou da cultura, né? Como o caso de Mozart, né? Que veio aqui com a sua grande habilidade com a música, certo? E que teria vindo desse plano e que depois de passar por aqui foi para mais longe ainda, né? Outros também que passaram por aqui, que no campo da ciência deram a sua contribuição. Albert Einstein, por exemplo, certamente foi um espírito que veio para dar a sua contribuição desse plano. Outro que o nome está muito em voga atualmente, e aí eu já não vou nem dizer que veio desse plano, porque aí vai ser bem controverso, mas que foi um gênio da ciência, que foi o Nikola Tesla. Há quem diga, inclusive, que ele não era nem do planeta Terra, né? De que era um espírito que veio de outro planeta. Tão fenomenais foram as suas invenções, aquilo que ele deixou de legado e que muito se perdeu por questões aí que fogem ao conhecimento comum, né? Porque envolviam aí os órgãos de segurança do país onde ele vivia, e não é bom nem ficar falando, né? Então a gente não sabe exatamente tudo aquilo que o Nikola Tesla deixou, mas, por exemplo, ele há mais de 100 anos atrás já projetava, já chegou até a construir, não sei se eu posso dizer que são máquinas, né? Mas ele planejava que distribuía a energia pelo ar, sem cabos, e para ele a energia seria gratuita para todas as pessoas no planeta. Bastava construir uma rede de torres de transmissão. Ele chegou a construir uma torre nesse sentido que transmitia energia elétrica pelo ar. Então a eletricidade seria algo assim, como as ondas de rádio, como as ondas do Wi-Fi que a gente usa aqui na internet, ou como as torres de celulares que transmitem todas as informações pela rede de telefonia celular. Enfim, um parêntese aqui, né, em relação a essa figura notável que passou aqui no campo das ciências, tá? Então, nesse mundo, ou nessa esfera da arte, cultura e ciência, estão espíritos já bem mais evoluídos do que nós e que se dedicam a essas áreas de estudo, e quando retornam aqui para o nosso mundo, retornam com uma missão. Nesse mundo, a gente já... Quando as esferas vão, né, sendo mais altas, a matéria já é mais sutil, né? A gente tem essas informações, claro, de livros que foram psicografados, então foram habitantes das colônias que foram até lá convidados e voltaram e depois relataram nas obras, né, que foram psicografadas. E para esses habitantes das colônias, o mundo de arte, cultura e ciência era um mundo sutil, é um mundo que os habitantes eram meio transparentes à visão deles, tá? Os corpos eram corpos perfeitos também para a visão deles, né? Considerando a nossa forma humana, né? Então eram corpos perfeitos,
e esses habitantes vivem em perfeita harmonia também, em perfeita paz e harmonia, porque já estão no nível muito mais elevado que o nosso, né? Há uma beleza do lugar, uma beleza das habitações, a luz é mais intensa também, e assim descrevem esse mundo como sendo realmente maravilhoso para quem está embaixo. Subindo mais um pouco, chegamos à sexta esfera, a esfera do amor fraterno, o amor fraterno universal. E é assim, quanto mais distante de nós, para cima, menos informações a gente tem, porque fica mais difícil que a gente tenha acesso, inclusive, aos espíritos que estão lá. Então, essa região do amor fraterno universal, o amor universal, é uma região de espíritos mais evoluídos ainda do que aqueles que estão na esfera de arte, cultura e ciência, né? Dizem que lá ficam aqueles espíritos, né, que são os guias da humanidade, né? Aqueles que são os mentores, que eu posso dizer assim, mentores até de grupos ou mentores de colônias espirituais. Na obra de André Luiz mesmo existem narrações de passagens em que descem dessas regiões mais elevadas espíritos para a colônia, e lá eles vão dar palestras, eles vão falar para uma assembleia que se reúne para ouvi-los, né? Ouvir as suas lições, ouvir os seus conselhos, ouvir, né, aquilo que eles têm a ensinar para esses habitantes das colônias. E sempre é uma preparação, sempre há uma coisa muito especial para receber esses espíritos que estão nessas esferas mais elevadas. Supõe-se que no livro Renúncia de Emmanuel, né, um dos romances espíritas de Emmanuel, o espírito de Alcione desceu desta região, tá, para encontrar na região das trevas um espírito muito querido e muito amado, para convencê-lo a reencarnar, a fim de que ele desse continuidade ao seu progresso espiritual. E assim a gente, lá no livro, tem a narração, a gente encontra lá a narração de que esse espírito, ao descer, ele desce como se fosse uma estrela, de tanta luminosidade que emite. E a gente também pode ficar com essa informação de que quanto mais elevado é o espírito, mais luz ele emite. E aí a gente pode lembrar que existe aquelas falas mais comuns, é um ser de luz, é um espírito de luz, porque existe realmente esta emissão luminosa, esse brilho dos espíritos, mas é um brilho espiritual, não é essa luz física que a gente está acostumado aqui, uma luz da iluminação artificial ou a luz do sol, mas é a luminosidade espiritual, a luminosidade do espírito, é a energia, na verdade, que esse espírito emana, tá? Que é uma energia luminosa. Então, quanto mais evoluído, quanto mais avançado esse espírito, mais energia luminosa ele irá emanar, tá? Então, nessa esfera do amor fraterno universal, os espíritos são mais ainda evoluídos, tá? Eles são mais luminosos, eles são espíritos que funcionam como os mentores da humanidade, mas não da nossa humanidade encarnada aqui, mas da própria humanidade que se encontra nas colônias, né? Que se encontra em trabalhos de caridade, de auxílio, tá? E estão bem distantes de nós, e numa esfera mais alta, mais elevada que a nossa. E a última das esferas, a sétima esfera, é a esfera da diretriz planetária. É a esfera onde se diz que está o próprio Jesus. Jesus, portanto, está na mais alta esfera de existência dentre os planos espirituais do planeta Terra. Aqui eu abro um parênteses, porque eu já ouvi alguma coisa que não é exatamente de livro, de que Jesus já não seria mais o governador espiritual da Terra, né? Ele já teria sido elevado, né, ao diretor espiritual do nosso sistema solar, ou seja, já seria uma responsabilidade maior, né? Já existe como que uma hierarquia, né? Ele já estaria num nível hierárquico maior do que o que ele tinha, né, de governador espiritual da Terra. Mas não é algo que eu possa confirmar, então para nós vamos ficar ainda com isso, né? Que Jesus está nessa mais alta esfera do nosso planeta. Além de Jesus, aqueles espíritos que estão mais próximos dele, né, em termos evolutivos, que estão
acima dessa região da sexta esfera do amor fraterno universal e que já alcançaram a sétima esfera da diretriz planetária e que assessoram Jesus diretamente. Tá? Então é a região mais alta, mais evoluída, mais perfeita que existe no nosso planeta. E, como disse, fica mais difícil ainda obter informações desse plano. Tem um outro livro que, na verdade, não que eu tenha lido, mas eu vi como referência de uma obra que eu estava consultando. Uma obra que eu consultei, para quem tiver curiosidade, esse livro tem em PDF, tem no Kindle, As Esferas Espirituais da Terra, do Mário Frigeri. Tá? Então, tudo isso que eu estou falando tem lá nesse livro. E ele faz remissão às obras de André Luiz e faz remissão a outras obras. E ele fez lá, né, uma transcrição de uma obra que não é brasileira. E eu vou ficar devendo agora, não lembro o nome do médium que psicografou, mas ele relata uma visita a esse plano, a essa última esfera, ou a sétima esfera. Né? Ele fala de uma visita de habitantes do mundo de arte, cultura e ciência. E ele fala que esses foi a convite, né? Claro, que eles foram até lá, porque, como disse antes, quem está no inferior para ir a uma superior, ele só pode ir a convite. E eles foram, né, esses espíritos, a convite para essa esfera mais superior, e lá encontraram o próprio Jesus e descreveram, assim, a gente lendo uma descrição dessa, né, é até assim difícil de imaginar, mas descreveram o ambiente como realmente de uma beleza encantadora, de uma luminosidade que quase ofuscante para eles, que eram de planos inferiores. Tá? Eles descreveram as habitações, os lugares, que a forma como tinham, a forma que encontraram para descrever é que se assemelhavam a cristais, né? As diversas pedras, com cores diferentes, como se fossem as cores das pedras preciosas. Né? Era a forma que tinham de descrever. E os habitantes eram muito sutis, já não havia necessidade dessa forma humana tal qual a nossa aqui, mas que chegaram até onde Jesus vivia e encontraram com ele e relataram que ele os recebeu com extrema simplicidade, com extrema amorosidade, claro, como se poderia esperar do nosso Mestre Jesus, né? Simplicidade, amorosidade. Conversaram alguns instantes com ele, não poderiam ficar mais muito tempo por lá. Descreveram também que a sensação, a título de comparação, é de quem está subindo, né? É como se alguém que mora ao nível do mar subisse a uma cidade, né? A milhares de metros de altitude. E aí a 2, 3 mil metros de altitude, onde o ar é mais rarefeito. Então a sensação era essa, de que estava num ambiente rarefeito, e que havia essa dificuldade de permanecer lá nesse ambiente, para eles, né, que eram visitantes de uma esfera inferior. E não foi relatado exatamente assim a conversa, mas que foram alguns instantes e que ao sair de lá eles tinham visto, ao chegar, um jardim muito bonito, né, de extrema beleza, e que Jesus estava perto de uma janela e olhando para esse jardim. E quando foram embora, Jesus havia percebido que eles haviam admirado o jardim, e ele deu lá para cada um uma flor. Né? E eles, já sabendo que iriam descer para regiões inferiores, ficaram preocupados que essas flores iriam murchar, iriam perecer ou desaparecer quando descessem. Mas Jesus disse: não, elas serão sustentadas pelo meu pensamento, podem ir com ela e conservem ela com vocês. Que na verdade aquelas flores eram uma representação de energia, não é? Então há esse relato nesse livro que vou ficar devendo, mas está lá nessa obra que eu disse, que é As Esferas Espirituais da Terra, do Mário Frigeri, certo? E lá ele fala, ele transcreve esse trecho desse livro aí. E, claro, pouquíssimas informações nós teríamos, né, diante dessa dificuldade de acessar as esferas superiores, mas são estas, tá? É importante saber que todos nós, todos os espíritos que estão aqui na Terra, têm o direito de passar para esferas superiores. Todos. Até aqueles que estão lá nos abismos mais profundos, mais enraizados no mal, sim. Todos, sem faltar um sequer, irão cumprir as leis de Deus. E dentre essas leis, as leis de evolução.
Então todos irão progredir, todos irão sair dessas esferas mais inferiores e irão para as esferas superiores. Tá? É claro que hoje a gente passa por um período de transição e as informações que temos é que muitos espíritos estão sendo retirados aqui da Terra, tá? Que essas regiões de abismo e de trevas elas vão ser esvaziadas, né? De abismo pelo menos sim, vão ser esvaziadas, porque esses espíritos que não estão se enquadrando nesse período de transição, né? Deixando para trás todo o mal que praticavam, que desejavam praticar, eles vão para outro planeta, tá? Para outro local onde eles vão continuar a sua caminhada espiritual lá, em um planeta numa situação mais atrasada para eles, onde vão, mais atrasada do que a que nós estamos vivendo aqui. Então eles vão reencarnar em um planeta que seria equivalente à nossa Terra, que hoje, ao que alguns dizem, 20 mil anos atrás, né? Então seria na época da nossa pré-história. Tá? Então haverá isso, né? Essa espécie de limpeza espiritual aqui no nosso planeta, a fim de que a Terra possa passar realmente para o estágio, ou para a categoria de mundo de regeneração, onde não haverá mais predomínio do mal sobre o bem, né? As coisas já vão ser um pouco mais brandas aqui, mais equilibradas, né? Não é que o mal será extinto, mas já não haverá mais o predomínio do mal sobre o bem. Então estamos nesse período de transição, um período bem difícil, né? Coisas difíceis, ruins, dolorosas acontecendo, mas que serão necessários. O mundo não vai acabar, né? Na verdade, ele está se transformando para ficar melhor, tá? A gente está apenas no estertor desse momento aí, dessa fase onde o mal está agitado, se debatendo, porque sabe que vai mudar, vai acabar, e pelo menos vai acabar a oportunidade aqui, né? Para esses que são enraizados no mal. Certo? Então todos podem progredir, todos podem evoluir. Então qual é a utilidade de uma informação ou dessas informações sobre as esferas espirituais da Terra? É sabermos que daqui de onde estamos encarnados, nós podemos ir para diversos lugares conforme tenham sido os atos que nós praticamos, conforme nós tenhamos seguido as leis de Deus ou tenhamos violado as leis de Deus. Então nós podemos ir tanto para esferas inferiores como podemos ir para esferas superiores. Depende de nós, depende dos nossos atos, depende da nossa vontade, do nosso empenho, do nosso esforço. Tá? Então a todos isso é permitido. E aos desencarnados que estiverem ouvindo, porque estão ouvindo, tá? É saber também que se estão em situação ruim, podem ir para situações melhores, podem crescer, podem progredir, podem ir para situações mais felizes. Então depende de cada um de nós. Então a informação, na verdade, ela significa um alento, significa esperança para que nós tenhamos então um futuro, um objetivo futuro para todos nós, e um objetivo que seja de felicidade, que seja de um mundo mais feliz e mais alegre, certo? E assim, falei de 7 esferas aqui, mas existem muito mais, tá? Isso aqui é para, eu acho que quase para sintetizar ou simplificar, mas mesmo dentro de cada esfera existe, e podem existir mundos, né, que se subdividem, né? Desta região de trevas ainda há subdivisões, a região de umbral ainda há subdivisões, assim como na Amor Fraterno Universal e todas as outras que nós falamos aqui. Tá? Elas não são divisões definitivas, elas são divisões mais amplas e mais gerais, para que a nossa compreensão possa minimamente perceber como é que está organizado o mundo aqui no nosso planeta. E a nossa esfera mais evoluída, essa onde está o próprio Cristo, não significa dizer que é a mais evoluída de todas, porque existem outros planetas que estão muito à frente do nosso, e que nesses outros planetas podem existir esferas iniciais que sejam de espíritos mais evoluídos do que aqueles que estão aqui na esfera de diretriz planetária, certo? Então a escala rumo a Deus, até estarmos próximos de Deus, ela é uma escala muito, muito longa, e nós não sequer fazemos ideia, apenas temos uma vaga noção, pelo que nos dizem, tá? De que é uma escala muito longa. Existem mundos muito mais adiantados que o nosso, existem espíritos mais perfeitos ainda do que Jesus, né? Falando ainda em outros termos, tá? Então é isso, que essas informações possam ser úteis para que alimentemos esperança em nossos
em nossos espíritos, em nossos corações, e que saibamos e tenhamos a confiança em Deus de que, cumprindo as suas leis, a gente vai crescer e vai se dirigir a mundos mais felizes, né? É um objetivo que todos nós deveríamos, pelo menos, cultivar em nossas vidas, para que no nosso dia a dia a gente se empenhe mais, a gente tente com mais força e com mais vontade ser cada vez melhor. Isso seria importante, não apenas para nós, né? A gente está vivendo aqui numa coletividade, então quando a gente age assim, quando a gente busca agir de uma forma melhor, a gente beneficia ao outro, mas beneficia a nós mesmos, né? Então, quando eu faço um gesto de caridade, um gesto de amor, o outro que recebe esse gesto está sentindo, mas eu vou receber isso de volta, eu vou sentir isso de volta, e isso vai entrar nesta contabilidade espiritual, né? Para que o nosso crescimento seja realmente algo, né, contínuo. Mais uma última coisa é que nas obras de André Luiz, eles sempre falam do trabalho, da dedicação, de quantas horas de trabalho. Tem até uma expressãozinha lá chamada bônus horas, né? Então, todos estão aí trabalhando para acumular bônus horas a fim de que possam partir para lugares, para planos mais felizes, né? Então, a vida é trabalho, a vida é contínuo movimento, né? O próprio Jesus disse que meu Pai que está no céu até hoje trabalha. Então, Deus não criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, não. Tá? Deus não descansou, não está descansando, Ele continua na criação. Tá? Jesus continua trabalhando e nós estamos assim também. Né? Todos nós estamos sempre em atividade. E o Evangelho é ação, o Evangelho é trabalho, o Evangelho é dia a dia. Tá? Então é isso que nós temos que colocar na nossa mente. Não é fácil. Ninguém disse que seria fácil, mas precisamos tentar, precisamos nos esforçar, porque é necessário. Tá? Como eu disse, eu estou falando aqui, mas eu sou o primeiro a estar ouvindo o que eu estou falando, então eu tenho que me esforçar também para fazer com que isso seja parte do meu dia a dia, isso seja parte da minha vida, assim como cada um de nós, porque isso é realmente o que fará a diferença para todos nós. Tá? Então é isso, né? Então a gente chega aqui no final do nosso tempo, estamos quase completando aqui 1 hora, tá? E vamos mais uma vez agradecer a Deus, agradecer a Jesus por estarmos aqui nesse mundo, com essa oportunidade de trabalho, de crescimento, essa oportunidade de aprendizado que é decorrente da misericórdia de Deus, que nos permite reencarnar, que nos permite enfrentar todas as dificuldades que o mundo nos coloca, a fim de que isso sirva de aprendizado, de aperfeiçoamento, de lição. E por mais difícil que possa parecer, devemos ter a certeza de que isso é para nosso bem e para nos ajudar. Então que Jesus esteja nos acompanhando todos os dias, que Jesus nos ilumine, que Jesus nos guie e que nós possamos tirar forças do exemplo do Cristo, para que em nossas vidas nós consigamos cumprir as nossas tarefas e as nossas missões. Que assim seja. Então, obrigado para todos que estiveram aqui presentes. Tá? Acompanhem o Instagram do Lex, vejam as postagens, vejam o Evangelho que ainda há no final de semana, os sábados e domingos pela manhã. Enquanto não estivermos com as atividades presenciais, continuam as palestras aqui às quintas-feiras, sempre às 7 da noite. E vamos esperar que tudo melhore e o Lex possa reabrir para que as palestras voltem a ser presencial, voltem a ser no auditório, né? Já que eu acredito que todos preferem assim, certo? Então, boa noite a todos, muito obrigado, fiquem em paz, que Deus abençoe a todos nós. Até breve, até a próxima.